Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Mais um programa falando da vitória do nosso Mengão, cara! Líder do Campeonato Brasileiro. É legal falar isso, né? Cara, como é legal! Eu tô contente pra caramba! Se você também tá, então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, principalmente se você é rubro-negro, né, cara? Então, seja bem-vindo, faça parte aqui da nossa família. Deixa o sininho ativado, hein, para não perder os vídeos, tá bom? Vamos ver aqui este corte do programa F90 da ESPN Brasil. Vamos ver aí o que eles falaram do nosso Flamengo. Simbora! As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Simbora! Fábio Luciano vai falar, hein? O tentar lutar por todos os títulos, mas o torcedor tem que entender que é humanamente impossível, talvez isso acontecer. Eu acho que é humanamente possível isso acontecer, porque o Flamengo tem peças de reposição para enfrentar os seus adversários. Acontece que não é questão humana ou não, é questão de enfrentamento. O Flamengo vai enfrentar adversários que também se prepararam para isso. Por exemplo, Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Inter de Porto Alegre, ele montou um time para lutar pelo título do Campeonato Brasileiro, que não conquista há muito tempo. Então, fez contratações para isso. O Palmeiras, o Atlético Mineiro, são times que vão lutar também pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores, por exemplo. Então, isso é uma competição. Mas o Flamengo tem condições em todas elas de fazer frente e lutar até o final por essas conquistas. Birner, e até vou mandar para você com uma outra pergunta. O Tite comanda hoje um Flamengo que é tão sólido a ponto de, a cada partida, ir ganhando um pouquinho mais de corpo? Eu acho que a cada partida ele tem que ganhar um pouco mais de corpo. Ele já é muito melhor do que era na temporada passada e no ano anterior, mas ele ainda está razoavelmente distante de estar pronto. Os times do Tite, eles são regulares, consistentes e, como ele gosta de dizer, muito equilibrados. Ontem o Flamengo poderia até tomar o gol contra o São Paulo, 3, 4 gols e resolvido a partida. Não resolveu. Tomou o gol do Ferreirinha, o São Paulo teve chance para empatar o jogo. Uma partida que o São Paulo foi mal e que o técnico foi demitido. Então, um time do Tite preparado vai passar por isso pouquíssimas vezes. Eu acho que ali tem algumas questões com o Tite. Primeiro, ele não pode prometer que o Flamengo vai ganhar todos os títulos. Então, o discurso ele é coerente e bem realista. Ele não está jogando para a galera, ele está falando como funciona realmente o futebol. Outras questões. A gente vai ter, por exemplo, a Copa América durante o Campeonato Brasileiro. São 9 rodadas nas quais o Flamengo terá jogadores convocados. De La Cruz deve ser convocado, Arrascaeta deve ser convocado, deve ter jogador brasileiro que vai ser convocado. Ele não sabe exatamente quais serão convocados. Naquele momento, qual será a pontuação? São 9 rodadas. Tá? 9 rodadas, quase um quarto do campeonato. Né? Se você tiver 36, o campeonato tem 38, seria um quarto do campeonato. E qual a pontuação do Flamengo? O que fazer dali em diante? Então, são circunstâncias que o futebol brasileiro não sabe, impede o técnico de ter um planejamento mais consistente. Tá? Na Inglaterra, você sabe que se você avançar na FA Cup ou na Copa da Liga, você vai ter um jogo a mais. Aquela são 9 rodadas em que você não sabe quais jogadores estarão lá. A sequência de jogos, quem vai se machucar? Né? A janela de transferências no meio da temporada, né? Os outros times vão se reforçar mais, menos o Inter, que também está crescendo cada vez mais, assim, né? Que vocês não colocavam entre os favoritos, né? Não, porque eu vi as listinhas de vocês, era Atlético, Palmeiras e Flamengo. O senhor está me acusando de uma coisa que eu não fiz. Não, tô falando que você fez, é por isso eu que eu tô não, falando. estava aqui, eu não estava no dia no programa. Só escreve que você fez, não sei o quê, eu só disse que você fez, tá tudo bem. Eu não coloquei como favorito. Talvez ele não brigue, são só 2 rodadas, eu acho que vai brigar. Né? Inclusive, tem um cantor ali que tirou sarro de mim quando eu falei isso, mas tudo bem, né? Vai. Olha lá, dividir a tela. O senhor está mentindo. Não, as pessoas veem o programa todo dia. Divide a tela, tira essa tela dividida aí. Elas são de paz. Paz. Com isso. Resumindo. Ficou sentido com isso do Inter? É o quê? É porque eu acho que se o Inter tivesse o mesmo elenco e fosse, digamos assim, o time paulista, o olhar seria outro. Mesmo sendo um gigante do futebol brasileiro. Estou sendo bem direto, tá? Em instantes vamos falar do Inter que ganhou do Palmeiras. Vamos lá. Pulando essa parte, o treinador não sabe, o Tite não tem como saber qual vai ser a situação. Então, em dado momento, quando ele tiver que optar entre, por exemplo, colocar o Arrascaeta em campo ou não colocar o Arrascaeta, ele talvez escolha os campeonatos que são mais viáveis daquele momento em diante. O que não elimina, exatamente pelo que disse o Capita, pelo tamanho e força do elenco do Flamengo, que o Flamengo ganhe todos os campeonatos. Mas a obrigação do Flamengo é ganhar algum campeonato grande e competir. Exatamente. Não, mas isso. Eu acho ganhar, é o competir. Eu acho que o Flamengo, assim, obrigação é uma palavra forte, mas eu acho que o elenco que o Flamengo montou
treinador que o Flamengo contratou e tudo mais, Tem entre obrigação. aspas, tem que ganhar um campeonato grande esse ano. Claro que sim. Pelo menos o campeonato grande. Se der para ganhar todos, Dentro do planejamento. perfeito. sim. Até Se não porque der pra ganhar todos, quando a gente fala que de compita por eles. obrigação, a gente fala de obrigação porque o jogador também quer ter essa obrigação. Pô, que legal. Então tá bom, tem obrigação, porque a obrigação dele também é essa. Agora tá aqui no espelho uma coisa que é sensacional. Você vê como é que é o Tuca, né? Ele falou, ó, agora tem o tema, especificamente vamos falar do Tite. Por favor, chame Pedro Ivo e o Rodrigo Bueno. Eu não sei porque você faz que Já divide a tela um é antes a ou não? favor, o outro é contra, enfim. Me lembraram hoje uma coisa negativa do passado do Tite. Ih, Mas eu não sei se a gente começar. vai ser tema, não, Não, deve o estar no Buri tem um espelho. problema. Mas se eu tiver a chance no final, Aí você vai eu vou querer lembrar encaixar, isso aí. tá? Agora? Vamos, Agora? primeiro. Não, antes desse embate. Você quer que eu fale agora? Olha, Quero, eu legal, quero. gostei Quer? desse embate. Olha lá, vai. Não, eu não sei. A gente vai Tela falar. dividida. A gente vai falar sobre a frase infeliz do Ramon Dias, machista. Ah. A gente vai falar sobre ela. Porque o Tite, em 2005, depois de um São Paulo e Vamos Corinthians, falar dela sim. ele falou coisa até pior da Silvia Regina. Ele usava como base a questão científica, né? Porque o Tite é professor de educação física. Então, em 2005, ele reclamou que a Silvia Regina, ele falou assim, uma mulher não pode apitar um jogo de alto nível no futebol. E ele usava como base questão física. Né? Ele falou, sou professor de educação física, então eu estou falando. O Tite defendia em 2005 que mulher não podia apitar jogo de alto nível, o Tite. E eu imagino que o Tite, assim como evoluiu como treinador, também evoluiu Claro. como E a ser gente humano espera e isso. tal. E Todos hoje, nós, né? Tá, 20 anos. Vamos, mas então, vamos eu lá. aprendemos. imagino que hoje Nossa, cara, eu nem sabia dessa história. Em 2005, de lá pra cá, o mundo evoluiu bastante, né, cara? Então, é cada coisa, né, que eles trazem à tona, né? Só pra criar crise, né? assim como acho que o Ramon Dias tem que fazer uma reflexão séria. Nós vamos falar desse Né, tema. desse tema. E nós vamos Mas falar. alguém me lembrou, falou assim, pô, o Tite... É. Né? Então, Mas, ó, vamos eu não vol- lembrava Mas vamos voltar. Não tem polêmica. Errou o Tite. Errou o Tite. É. Errou o Tite Errou naquela o Tite. ocasião. E tomara que ele tenha evoluído. E a gente tem que Tira a buscar a primeira pedra, quem evolução nunca? sempre. Mas vamos para um tema que esse aqui é o que... de um lado, o flamenguista que fala assim, quando o Tite usa o elenco, e aí o Capita falou de usar, quando ele faz substituições, o time dá uma descidinha de dar desligada. Outros já dizem, não, o Flamengo ganhou. Nós temos uma tela das substituições do Tite, e aí eu quero o debate de vocês em relação ao trabalho e o uso do elenco, tá? O Tite mexeu bem, tá lá, substituições do Flamengo contra o São Paulo. 13 do primeiro tempo, o Luiz Araújo entrou porque o Cebolinha saiu. melhorou. Machucado. Que melhorou. Aí foi machucado, inclusive o Luiz. Não estava nos mais ou planos. Sim, mas melhorou. Tava nos Não, planos. até porque ele poupou o Luiz Araújo junto com o Arrascaeta. Mas aí agora já vem o que ele imaginou ali, porque aí não tem lesão nenhuma. Então, Vitor Hugo entrou para a saída do Bruno Henrique, o Gerson no lugar do Dela Cruz e o Igor Jesus no lugar do Alan. Aliás, o que o Dela Cruz está jogando é uma enormidade. Esse cara aí parece que tem em todos os lugares. Os três aí pediram pra sair. O Alan estava com cãibra, o De La Cruz desgastado, tinha corrido o jogo todo e o Bruno Henrique também tinha pedido pra sair. Do campo, mas tem 11. Mas ali, o que se explica, como explicar esse... Eu tenho uma explicação. Obviamente, eu não sei se é verdadeiro ou não. Mas pra mim, o Flamengo tirou o pé. Eu gosto. Essas substituições, por exemplo, o Gerson. Freestyle. O Gerson fez uma cirurgia, fez uma operação. O Sérgio não tá. O Gerson não tinha como. O Tite explicou, voltou, não tem como jogar há muito tempo. Então, pra ele pegar ritmo. O jogo tava tão fácil pro Flamengo, 2-0, e a gente falava sobre isso, né? O Flamengo, de repente. Eu tava falando com o Breiler, que participou ontem do programa, ele falou assim: não, o Flamengo não pode tirar o pé. Eu falei, dependendo de como for o jogo, o Flamengo faz 2-0, o jogo tá tranquilo, Eu não acho, o adversário eu não não acho ameaça. que o Flamengo tirou o pé quando fez 2-0. Pelo contrário. Eu acho que o Flamengo se desconcentra quando toma um 2-1. É isso. O gol do São Paulo muda a dinâmica não, do jogo ele pra mim. acaba- A gente teve esse debate ontem. Sim. De concentração, de perda de nível. foco, de algo que um time do Tite geralmente acaba não fazendo. Então, eu acho que ele- tem mais a ver mas com o o Flamengo gol nem- o do Flamengo que nem com a postura esperava do Flamengo tomar aquele pregou. gol. O Tite correu um certo risco, que acho que é calculado, que ele estava vendo o jogo, próximo jogo é contra o Palmeiras. Sim. Que talvez seja a grande decisão. O pessoal fala, não começou o campeonato, tá frio. E eles O falaram... senhor também não acredita no Inter. Não, acredito. O Inter vai brigar. Eu tenho você falado há um vai falar tempão. bastante Se tem um disso. cara que mais tem falado que o Inter vai brigar muito por esse O título Inter é brasileiro, daqui a E o pouco. Inter ganhou do Palmeiras, a gente vai falar. O O Inter Inter é daqui a ganhou do pouco. Palmeiras fora de casa. São 3 pontos que pouquíssimos times. Tá, talvez mais Flamengo. nenhum. Tite. Eu não sei se o Flamengo vai ganhar no fim Ele de semana. mexe o Tite ele mexe no time ontem. Pensando na sequência. Pensando na sequência. Então, assim, Não ele é tirou o pé. pensando em... Mas você acha que o O Flamengo Flamengo correu um certo risco de tomar até um tirou o empate. pé? Tirou o pé. Tirou aqui, o pé. ó. Então, aquelas alterações é assim. O Gerson, é importante para ele ganhar um pouco de ritmo, não tá 100%, fez cirurgia, voltando aqui. De La Cruz já era o cara do jogo, sai aqui, dá uma descansada, entendeu?
Né? Então, E a as característica? alterações ali é coisa de basicamente rodar elenco e vamos lá, porque esses 3 pontos aqui já estão garantidos, entendeu? Então não tem muito assim, ele pensou, meu Deus, o São Paulo tá vulnerável aqui, eu vou mexer aqui. É administração de elenco. Rodar elenco, depois do Palmeiras tem altitude. Eu acho que a opção pelo Gerson, para mim, ela era pelo menos temerária. O Gerson teve uma questão renal. O Gerson estava acamado. O Gerson teve uma recuperação lenta. Mas a partir do momento que se coloca ele poucos minutos, é que ele deve ter autorização do departamento médico. E ele já entrou no jogo passado. Mas eu acho que tem outra situação. Tá treinando. Mas acho que tem outra situação. Você precisa saber onde você vai colocar o Gerson. Eu não colocaria, nem contra o São Paulo, nem contra o Palmeiras, nem contra um outro jogo de um time de um pouco mais... Você precisa saber quem você está jogando, não é desmerecendo. Você sabe quem você está enfrentando. Às vezes você vai ter um jogo contra o Palestino, às vezes você vai ter um Bolívar em casa, você vai ter um time que tem um pouco menos de qualidade do Bolívar em casa. Porque eu acho que são 2 times sempre. O Bolívar, que vai muito longe porque joga em casa, e o Bolívar fora de casa. Então, quando você tem o Bolívar em casa, acho que sim, um time de metade de tabela para baixo, que você sabe que não vai te oferecer risco no final do jogo, porque você está ditando. Ele coloca o Gerson numa situação... É claro que é fácil falar agora, só que a mudança, a perda de concentração, para mim, não passa pela entrada do Gerson. Só que eu acho que a entrada do Gerson num jogo como ontem, o Gerson que já não tem a intensidade garantida, ele já é um outro tipo de jogador, quando está 100%. Ontem, voltando de uma lesão que não é simples, não é nem típica, eu acho que talvez tenha sido um movimento, pelo menos, temerário ali do Tite. Acho que os 3 jogadores, Bini, só para fazer essa pontuação, eu acho que as mudanças do Flamengo, elas mudam a característica do meio-campo totalmente, né? Né? Porque assim, o Flamengo, ele mas tava... ela tem mais pegada e posse de bola, mas e mais peso, né? Sim. Peso que eu faço, não que os jogadores estão pesados, mas são jogadores de características diferentes. Sim. Assim, é o Alan, Bruno Henrique e o De La Cruz, né? São caras de movimentação, de giro. Circular mais, preencher o meio. E os que acabaram entrando, e o Gerson tem essa questão física também, são jogadores mais posicionados, né? O jogo fica mais lento. A bola que corre. E aí, quando o São Paulo faz o seu gol, o São Paulo acelera o ritmo do jogo. O São Paulo o São Paulo teve muito problema, por quê? Porque o São Paulo jogou num ritmo de intensidade muito menor do que do Flamengo, de meio campo principalmente. Aí quando o Flamengo faz as substituições, o São Paulo aumenta a rotação e o Flamengo faz substituições que deixam esse ritmo cair. E também eu concordo, eu acho que as substituições foram feitas para preservação de jogadores para o confronto do domingo e já esse planejamento do Tite com relação a uma sequência de jogos. Eu acho uma coisa, Capita, e essa é uma das coisas que o Tite está aos poucos resolvendo, e porque assim, eu sempre acredito muito, você jogou em times diferentes, que as equipes têm uma personalidade coletiva. Sim. Os vários indivíduos ali formam uma personalidade coletiva, o time passa a ter um caráter. Por exemplo, como o Palmeiras tem, de jogando bem ou mal, ser mentalmente muito forte e competitivo. O elenco do Flamengo, até a chegada do Tite, ele era tecnicamente muito forte, mas ele tinha uma personalidade, digamos assim, caótica. Do jeito que fazia o time muitas vezes se perder durante o jogo. Não havia ali a coesão, essa coisa do time mentalmente reagir. E foi caindo desde a saída do Jorge Jesus. O Rogério ainda foi melhor na luta e tal, mas até que chegou num ponto em que o Flamengo ano passado não ganhou nada, tendo o melhor elenco da América do Sul disparado. Não um pouco melhor. De longe o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo está formando essa personalidade, tá? Eu acho que essa queda de rendimento, essa baixa de concentração, não acontece porque o Tite pediu perda de intensidade, pediu para poupar, pediu para tirar o pé, não. Eu acho que isso é uma característica do elenco que tem que ser mudada aos poucos. Não sei se formação de grupo ainda, formação até de característica. Só um ponto que eu acho. Segunda isso do dia para noite, demora um ponto que eu acho. Flamengo é líder do campeonato. Depois de muito Flamengo tempo. Venceu. Que é o mais importante para quem está em construção. Flamengo pontuou, fez 6 pontos em 2 jogos. Depois de 115 rodadas, volta a liderança. Porque, se não me engano, de 84 o Flamengo não ganhava as 2 primeiras rodadas do Brasileiro. Desde 80, esse fiquei abismado. E desde o título com o Ceni, que não era líder do Brasileiro. Então, mas desde 80, o Flamengo teve grandes times. 21, 22, 23. Vencer as 2 primeiras rodadas, nossa. 21, 22, 23, o Flamengo não foi líder. Então, assim, só para lembrar também, porque a gente está na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na segunda... E quando começa o debate, parece que o Flamengo perdeu, o problema do Tite. A gente fica muito fresco ali. Os minutos finais ali, os minutos iniciais do segundo tempo foram ótimos. O Flamengo poderia ter goleado. E no primeiro tempo não precisa de muito para controlar o São Paulo. O que você falou aqui? Quem foram os destaques do São Paulo ontem?
Goleiro Rafael, Ferreirinha fez o gol, André Silva que Mas fez o Rafael foi o destaque. Então, assim, é só para também equilibrar Claro, um pouco, porque senão é só o negativo. Não, mas o Flamengo é líder. Pedro, o Flamengo é líder, mas no primeiro jogo o Flamengo sofreu pra caramba. O Flamengo não jogou bem. O Flamengo não jogou bem contra o Atlético Goianiense. Ontem foi melhor. Agora, ontem foi pra mim, melhor. tem Ontem o Copa. Flamengo dominou o São Paulo. O Flamengo poderia ter goleado o São o copo Paulo. meio Poderia ter cheio feito ontem. 3. Aí, após o gol do São Paulo e após as mexidas, teve uma queda. A gente tem que pontuar o aí que eu concordo aconteceu. muito. Mas o Flamengo já teve uma evolução do primeiro jogo. O Flamengo controlou o adversário. E aí, por um motivo ou Foi outro... vazado, né? O time que não tomava gol. Sim. Engraçado, Isso. depois das alterações, se você pensar, o Flamengo deveria ficar mais bem protegido defensivamente, né? exatamente. Segurar ali e não tomar gol. Sim. Tomou um, quase toma outro, Tem né? mais posse de Perdeu, bola também. porque eu acho que passou muito aqui e do susto do gol, mas eu repito, ontem, como a gente vai enxergar, ontem para mim teve um meio cheio para observar, que era um Flamengo, principalmente ali até os 20 e pouco do segundo tempo, Isso. fazendo o que não estava conseguindo fazer nos últimos Eu jogos. acho que o copo meio cheio é que um time que está em formação e todo time E a campeão oscilação brasileiro, no final. uma das características é conseguir pontuar quando não joga bem. Perfeito. O jogo de estreia. Perfeito. O jogo de ontem, para mim, o pontuou com Flamengo aquele jogou pênalti. bem quase todo jogo. Ele pontuou com aquele pênalti no final contra o Atlético Goianiense, uma partida que não foi boa e vinha de uma sequência que não era boa. Ontem ele teve momentos bons que ele não tinha desde o primeiro jogo da final contra o Nova Iguaçu, desde o jogo de ida contra o Fluminense. Ele não tinha esse momento, então ele voltou a ter esse momento e a oscilação, eu tô com o Biner. Ela parte de um time que está sendo formado tecnicamente e formado por característica de ser forte mentalmente quando precisa suportar. Sofreu um gol e está tudo bem, porque eu estou muito superior no jogo, eu estou dentro do mas eu tenho condição de segurar. Agora não, ali parece que a coisa... Nem o São Paulo acreditava que podia entrar no jogo, aquela altura do campeonato ali. Nem o São Paulo. Então, assim... Tem o copo meio vazio, que tem coisa muito interessante de se observar, e para mim o fundamental ainda assim, o Flamengo pontuou. E para a jornada das 38 E uma rodadas... coisa boa que a gente viu ontem, Pedro, é assim, o Flamengo por muito tempo ficou refém, entre aspas, do Arrascaeta, né? Então o Arrascaeta não jogava, o Flamengo tinha uma baixa de rendimento. O Flamengo achou um substituto, entre aspas, porque a gente entende que vai ter uma questão de movimentação de peças, mas hoje, por exemplo, se o Flamengo não contar com o Arrascaeta, seja por qualquer motivo, menos Copa América, né? Porque o Copa América o Arrascaeta vai e o De La Cruz deve ir também. Então o Flamengo vai ter um problema com relação a isso. Mas hoje, se ele olhar pro Arrascaeta e pensar em segurá-lo um pouco, ele tem um jogador que vai fazer a função perfeitamente como foi o De La Cruz. Eu posso fazer um paralelo? Vai lá pra gente fechar o Flamengo e pro o Corinthians. futebol europeu, que é uma das minhas especialidades do futebol internacional, né? Guardadas as devidas proporções, o Flamengo do Tite no Brasil e na América do Sul, o Biner já ficou assustado. Um Bayern de Munique na Alemanha. É o Manchester City do Guardiola, que ontem foi eliminado pelo Real Madrid. Peraí. Jogando muito mais que o Então, Real Madrid, peraí. mas Fala faz de parte. novo para aquela câmera. Guardadas pelo favoritismo, o elenco que tem Aquele endinheirado. corte maldoso do site, Vai, pra por ter o favor. corte Aquele bonito, maldoso. vai. Peraí. Tira guardadas as devidas proporções. Vai, deixa ele falar, valendo, vai. Economicamente, um time tem um dinheiro infinito, aqui o Flamengo tem um dinheiro que é finito, mas é maior que o dos outros. Então é o seguinte, o Flamengo, ele tem que apostar mais do que tudo no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro tem um pouco mais de lógica. Normalmente, quem tem mais elenco, quem tem mais time vai ganhar, porque é um campeonato de regularidade. O Flamengo tem capacidade, mesmo perdendo jogadores na Copa América, de manter um nível muito alto. Nada garante que o Flamengo, tão poderoso, mais forte da América do Sul, vai ganhar a Libertadores. Ele pode ir no mata-mata, assim como o Manchester City caiu mais uma vez. Guardiola, com todo o seu trabalho maravilhoso, mais uma vez... Bombardeando o Real Madrid. Mais uma vez foi eliminado pelo Ancelotti, pelo Real Madrid, caiu. Bernardo Silva, campeão do Guardiola. que Mais eu uma quero vez, dizer. a regularidade do City deve entregar para ele a Premier League, que é o campeonato nacional mais badalado. Então, o Flamengo pra você... Então, assim, o Flamengo tem que lutar por todos os títulos. Mas ele, por exemplo, o Palmeiras já perdeu ponto, perdeu em casa. O Atlético perdeu ponto pro Criciúma em casa. Então, em 2 rodadas... Mas são candidatos também. E o Guardiola, ele fala, você ganha ou perde campeonatos em pontos corridos nas 10 primeiras rodadas e nas 10 últimas, né? Os pontos são os mesmos. Então, o Tite abrindo vantagem, largando, é diferente do Botafogo. Com todo respeito que o Botafogo ano passado abriu uma vantagem, e você fica sempre com uma certa desconfiança. Peraí, o Flamengo com esse poderio... abrir aquela vantagem, abrir uma no passado, vantagem, o Botafogo não, já perde. entendeu? Não tem. Ele pode tentar ganhar um Campeonato Brasileiro até com uma certa antecedência. É difícil, mas ele tem condição para isso. E aí chegar na reta final da temporada, se dedicar para reta final da Libertadores, da Copa do Brasil, onde você Mas vamos pro vídeo. Eu senti que o senhor foi bem, guardado as devidas proporções, Manchester City, aí na hora que Mas ele mudou a rota.
Aí ele mudou a rota Refogou, rapidamente, é isso? depois de uma pressão do Birner, né? Aquele Melhor cortezinho. time e melhor treinador. Não é o Flamengo do Recorte, Tite, não é ele o recuou. City do Guardiola? Isso, Então, então, corte Não é? maldoso, Em sabe? tese? Mas deu Então- para entender seu raciocínio. Não é? que o Flamengo é o Manchester City. Tá aí, galera, um corte aqui do F90, né, cara? Eu fico observando, né, os comentários. Tem comentário maldoso, tem comentário que é a lógica, né? Tem comentário que dispensa comentários, né? Porque é um absurdo. Cara, a maioria dos programas, quando o assunto é Flamengo, os caras tentam desmerecer o que o Flamengo vem fazendo. É isso aí. Eles ficam olhando pelo ponto negativo, ao invés de ver pelo ponto positivo. Quem nunca perdeu... Quem nunca não, né? Qual é o time que está invicto na temporada? Fala pra mim, de todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, quem nunca perdeu ainda em 2024? É o Flamengo, cara. O Flamengo não perdeu ainda, o Flamengo tomou só 3 gols. O Flamengo é o líder do campeonato, eu sei, é muito cedo, são 2 rodadas, mas não interessa. O Flamengo não vencia as 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro há 40 anos, desde 1984. Então, isso é importante. Vencer as 2 rodadas do Brasileirão é importante. Se não fosse difícil, o Flamengo teria vencido nos anos anteriores. Então, é difícil. E se é difícil, a gente tem que comemorar, a gente tem que festejar sim. Flamengo é líder, porra! É isso aí, eu tô feliz! Você é contra a minha felicidade, cara? Não, né? Então, fica na sua aí, deixa o seu like se você é rubro-negro. Cara, erga a cabeça, elogie o nosso time, enalteça o nosso time. Estamos fazendo história. Fizemos história no Campeonato Carioca. Ah, mas é o Carioquinha. Dane-se, fizemos história. A melhor defesa de todos os tempos do Campeonato Carioca. Então é isso que eu vejo, cara. A parte do copo cheia, é essa parte que eu enxergo. A parte vazia, a gente pode encher ela com água. E isso o Flamengo pode fazer. Quanto mais esse time jogar, mais entrosado vai ficar, né? Imagina daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Esse grupo pode ficar melhor ainda juntos, né? Porque ele não chegou no ápice ainda. Tá longe tá longe não. Podemos dizer que o Flamengo está jogando a 70% do seu potencial. E pode chegar a 90%, a 100%? Pode. Com a evolução, com o tempo, né? Com os treinamentos, com o entrosamento. Pode sim. Lógico que pode, cara. Futebol também é matemática, né? Muito obrigado a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!